E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Área Nativa. Eu sou a Amanda e bora para mais uma análise de To Your Eternity. Bom, se você tá nesse vídeo, eu acredito que é porque você tá acompanhando a nossa playlist, mas se por acaso você caiu de paraquedas, aqui em cima tá, no cardzinho, tá o link da playlist do review da segunda temporada de To Your Eternity, que tá muito interessante. Tá acontecendo muitas coisas, muita mudança, né? Acredito do foco do anime, mas está interessantíssimo. Lembrando também que no nosso canal tem o review de Blue Lock, que também tá ao máximo, né? Nessa época de Copa do Mundo, é o que tá fazendo muito sucesso. E claro, o do mangá de Sasuke Hatsune. Bora lá, gente, porque a gente tem que ir pro que é importante, pro review aqui do 6º episódio de To Your Eternity. Mas antes de nós iniciarmos, por que você não curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal? É sério, gente, é muito importante, porque tá faltando curtida aí, hein? Então, ó, não continue enquanto você não curtir. Bora lá fazer uma retrospectiva do episódio anterior, porque vocês sabem que eu gosto de fazer essa retrospectivazinha, né? No episódio anterior, terminou com o Carraco pedindo Fushi em casamento. Sabemos que ele gosta muito do Fushi, tem sentimentos amorosos por ele, então ele acaba pedindo o Fushi em casamento porque ele entende que o Fushi é uma mulher, ele só não se identifica como uma mulher, como do sexo feminino. Então ele sente, ele gosta do Fushi e pede o Fushi em casamento. E aparece até o Bon-sama, assim, chegou na hora e percebeu tudo. E aí começa o 6º episódio a partir dessa parte, direitinho. E é claro que o Fushi, ele nega, ele recusa se casar com o Carraco, já que ele não sente da mesma forma que o Carraco, né? Ele não tem os sentimentos amorosos pelo Carraco. Até compreende toda a questão do casamento, toda a questão de gostar, mas ele não sente da mesma forma. E o Carraco, muito insistente, chega a ser chato isso, infelizmente, né? Mas ele acaba sendo muito insistente e abraça o Fushi à força, né? O Fushi não queria ser abraçado, não queria toque, ele abraça o Fushi à força. O Fushi sente um mal-estar, sai correndo para vomitar. E acredito que por causa de toda a questão ancestral ali do Carraco, porque foi a Hayase que matou a Perona, ou a Parona, né? Matou a Perona, matou a Marte, tudo isso causa ali uma memória afetiva, talvez, no Fushi. Claro, né? No Fushi, sim, não sei se no corpo da Perona. Mas ele acaba vomitando, vai trocando de forma o seu corpo. E o Carraco tá ali atrás dele, né? Eu não me importo, pode virar até homem, mulher, bicho, eu gosto de você. E ele vira o velho da pinca e sai correndo. Aí ele chega onde o todo está, tem um Bon-sama lá. E ele fala que ele se sentiu muito mal por ser tocado, por ser abraçado à força. E fala ali por que ele não quer, né? Por que ele não quer se aproximar? Porque, bom, a Hayase fez muito mal a ele e existe uma mágoa muito grande por parte do Fushi. E com razão, né, gente? Faz parte mesmo isso. E é difícil dele perdoar, dele ter esquecido isso. Mesmo que o Carraco seja uma ótima pessoa, que ele seja amável, que ele seja prestativo, mas isso ainda está na cabeça do Fushi. E o Bon-sama fala pra ele que ele vai ser castigado, vai ter ali um limite de aproximação e é para ele ficar no acampamento. Bom, depois disso, o Bon-sama ele recebe uma carta convidando eles para a cidade de Entas. Isso é muito importante porque eles estão divulgando, eles estão disseminando a palavra do Fushi, né? Como se fosse um deus mesmo. Então eles estão disseminando quem é o Fushi para conseguir cada vez mais seguidores. Chegando lá, tem uma parte muito interessante que uma das pessoas que está ali na multidão pergunta para o Fushi se ele realmente consegue ressuscitar as pessoas. Lembrando do episódio anterior, né, que ele conseguiu ressuscitar a menina lá, a guria. Então, pergunta para ele, é claro que o Fushi nega, porque ele não sabe do poder dele. E o Bon-sama tira ele ali da multidão para que não venha disseminar coisinhas na cabeça do Fushi. Fala para ele ficar esperando ali num cantinho. E nesse momento chega uma mulher que tá com uma roupa bem característica de religiosa e fala pro Fushi que ela é de uma tal igreja. E pela vestimenta dela, a gente percebe que ela é da igreja de Bennett. Tem o cabelo vermelho e tudo mais. E fala pro Fushi que a facção anti-Fushi, que é a igreja de Bennett, está planejando raptar o Bon-sama e depois executá-lo. Por quê, né? Por que eles vão fazer isso? Porque eles não conseguem pegar o Fushi, já que o Fushi é imortal.
não conseguem matar ele. Então vão fazer isso com os seguidores, com as pessoas mais próximas do Fuxi, para acabar afetando ele. E o Fuxi nega que isso aconteça e pergunta qual outra opção que pode haver para não acontecer aquilo. E ela fala, você se entregar, né? Qual vida é mais importante? A sua, que é imortal, ou a vida única do Bon-Samá? E ele fala que é a do Bon-Samá e naquele momento acaba se entregando para a igreja de Benet. Quando o Bon-Samá descobre que isso aconteceu, ele vai correndo atrás do Fuxi e nesse meio momento encontra ali o prefeito da cidade de Yentas. Pergunta para ele se aquilo realmente estava acontecendo. E ele fala que sim, que a igreja de Benet está atrás do Fuxi, conseguiu capturar o Fuxi, pegar o Fuxi, e que era para ele fazer uma escolha, né? O que era mais importante para ele naquele momento, o reino dele ou o Fuxi? E nesse momento chega o pontífice da igreja de Benet e começa a falar as mesmas coisas para o Bon-Samá, né? Porque se ele não entregasse o Fuxi, se ele fosse atrás dele, ele, a igreja de Benet, que a gente pode considerar como se fosse a igreja católica, naquela época medieval que tinha todo o prestígio, o poder político, que tinha o poder político da sociedade e que, claro, buscavam pessoas que tinham pensamento contrário, que iam contra a religião deles. Então, a gente pensa que a igreja de Benet ela tem essa mesma característica. E fala que se o Bon-Samá fosse atrás, iriam derrotar, iriam aniquilar o reino de Ulares. E o Bon-Samá fica muito pensativo em relação a isso, é claro, né? É uma decisão muito importante, muito difícil, porém importante. O Fuxi ou o reino de Ulares, a sua família, os seus seguidores. E é claro que uma decisão que eu considero mais coerente, ele decidiu pelo reino dele. E, gente, faz sentido, né? Então, ele decide pelo reino dele, porém estava ali o Carraco ouvindo tudo e foi atrás de buscar uma forma de soltar o Fuxi. E o Todo e ele chegam numa conclusão de incitar o povo, as pessoas, porque tinham muitas pessoas ali que seguiam o Fuxi, que seguem o Fuxi, que acreditam no Fuxi. Então eles incitaram a população para que soltassem o Fuxi. Eles conseguiram fazer com que o Lorde do castelo ouvisse o clamor deles. E ele chega perguntando o que estava acontecendo e falam para ele que capturaram o Fuxi, capturaram o Fuxi, queriam que soltassem ele. Nesse momento o cara ali da igreja de Benet fala que ele é um demônio, que ele ia fazer mal para a cidade, por isso capturaram ele. Mas o Lorde pergunta se existe alguma prova, né? Algo que comprove que o Fuxi ele é do mal, que vai fazer algum malefício ali para a cidade e que precisa de uma prova. Então eles trazem o corpo de uma pessoa que já estava morta, que era um servo da igreja de Benet. Há 2 dias ele estava morto e queriam que o Fuxi ressuscitasse ele. Então esse era o objetivo. Se ele conseguisse ressuscitar o cara, ele seria considerado como uma bênção de Deus, como o poder de Deus. Mas se ele não conseguisse ressuscitar, seria um servo do diabo. Então o Fuxi chega naquele momento, olha lá o cara, pega todas as informações dele para se transformar nele, mas já com o intuito de realmente não conseguir ressuscitar ele, né? Ele sabe que ele não pode fazer isso, mas ele realmente não queria, para não interferir que o Bon-Samá conseguisse libertá-lo e assim sofresse as consequências, fosse um dia executado. Então o objetivo do Fuxi era realmente não conseguir aquilo. E quando ele se transforma no corpo do homem, né? O corpo do homem estava morto, ele simplesmente cai no chão e ele não consegue se levantar. E naquele momento acontece um fuzuê, o Fuxi é levado, o Bon-Samá tá também sendo levado ali por ser cúmplice do Fuxi. E o Todo leva uma espadada ali na barriga, todo mundo acha que ele tá morto. E talvez esteja mesmo. Depois disso, Fuxi preso, Bon-Samá preso e o Todo preso também. O Todo tá vivo, gente. Breve spoiler aqui pra você. E o Bon-Samá fica pensando naquilo que aconteceu, que realmente é interessante. Por quê? O Fuxi ele se transformou no cara, só que ele não teve consciência. Então a conclusão que chega é que o Fuxi ele precisa conhecer a pessoa ainda viva para saber, para compreendê-la como uma pessoa viva. Então quando ele viu o corpo do homem morto, é como se fosse uma coisa inanimada, que nunca teve vida, como se fosse, por exemplo, transformar num tijolo. Ele não tem consciência. Então da mesma forma, se transformar no homem que estava morto, também não teria consciência. Por isso que ele ficou desacordado e precisou ali do homem do capuz preto acordá-lo. Fuxi ele tenta várias formas sair do local onde ele está enclausurado. É tipo
prisão de ferro. Ele utiliza o fogo do Gugu, mas não consegue ter êxito. E logo depois, o pessoal da igreja de Benete abre uma portinha lá em cima e joga no Fuxi. É uma cena bem complicada, ó. Joga no Fuxi ferro derretido, pra deixar ele preso ali naquela, como se fosse pra deixar o Fuxi preso naquela prisão. Então o Fuxi, ele começa a sentir muita dor e naquele momento o cara do capuz preto fala que vai começar a contar pra ver o quanto o Fuxi aguenta de dor. E passa muito tempo mesmo. E em meio a esse contexto, o Mansa-Musa, ele tá preso também, tá pensando em como ele vai sair dali. Gente, foi bem complicado. Ele descobre que o Todo está vivo ainda, mas está em meio a essa questão. Mas ele está preso. E dessa forma termina o episódio. A influência da igreja, da forma como a igreja está agindo, essa busca pelo Fuxi está se tornando um tema muito central do anime. Coisa que eu acho bem relevante, né? No início era o Fuxi aprendendo a lidar com as questões da vida e logo depois as pessoas descobriram o poder dele, ele se transformou numa pessoa muito conhecida, muito poderosa, e isso causa tanto medo, como a gente vê da igreja de Benete, como também admiração e amor por outras pessoas que sabem quem é o Fuxi, conhecem a forma como ele trata as pessoas, a forma como ele quer ajudar. Inclusive, ele é enganado de uma forma muito inocente porque ele acredita nas pessoas. Então, como o andamento que esse anime está tendo é muito interessante, né? Voltado para essas questões mais políticas, religiosas, temas muito complexos do ser humano. Mas vamos ver como é que vai ser o andamento. E se você está gostando dessa nossa série aqui de review, por favor, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. E é isso, terminamos por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau!